Meu nome é Zilda Freitas. Eu fui convidada por Domingos Ailton para falar sobre a literatura baiana contemporânea. Nós tivemos um probleminha técnico, então eu tive a ideia de fazer uma gravação em vídeo e vocês podem me fazer perguntas, podem interagir, fazer comentários no próprio perfil da Feliz Que É. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, alguma contribuição, se quiserem divulgar sua obra, fiquem à vontade. Bom, o que é importante que a gente pense na literatura baiana contemporânea é exatamente essa nova geração de escritores. Nós temos hoje em dia uma geração extremamente criativa, uma geração que está divulgando as suas obras pela internet, e é dessa geração que eu quero falar. Quando a gente diz literatura baiana contemporânea, tanto meu contemporâneo, o Antônio Torres, como o Ale Barbosa, por exemplo. Tanto o Aleilton Fonseca quanto o professor Domingos Ailton, jornalista, escritor, curador da Feliz Que É. Então, o termo contemporâneo, por si só, demonstra uma multiplicidade de sentidos e uma quantidade imensa de escritores que convivem na mesma época, que vivem e convivem na mesma época. Já essa literatura dos nativos digitais diz respeito exatamente a essa geração mais jovem, e é sobre elas essa geração que eu vou falar agora, sobre essas pessoas que eu gostaria de falar agora. Então, essa geração de escritoras e escritores que usam a internet para publicar suas obras, que usam a internet para divulgar suas ideias, suas emoções, porque desde o início, desde a origem, a literatura é exatamente isso, é compartilhar vivências, emoções, experiências de vida e encontrar no leitor empatia para que essas descrições de imagens e de sentimentos pessoais encontrem ressonância. Então, quando a gente diz da participação desses escritores e escritoras nativas digitais, nós estamos falando de pessoas que publicam pela internet e buscam nos seus leitores, seguidores, essa repercussão. Eu não estou dizendo do número de seguidores, 1 milhão, 500 mil, 100 mil, 5 mil. O que eu estou falando é exatamente do nível de interação. Eles leem a obra e, a partir da leitura, fazem seus comentários. Então, é importante saber que esse grupo pertence a um nicho cultural que tem crescido muito. E quando eu uso a palavra nicho, eu posso retomar a ideia de Chris Anderson, que escreveu um artigo em 2004, falando justamente dessa cauda, da teoria da cauda longa. O Chris Anderson dizia que existiam os hits e os nichos. Os hits são os escritores que seguem numa ascendência, que seguem uma linha ascendente, e esses escritores sempre terão espaço nas vitrines, nos expositores das livrarias físicas. São escritores, por exemplo, na literatura baiana, como Jorge Amado, João Baldo Ribeiro, são escritores já consagrados, que já foram absorvidos pelo cânone. Então, os grandes hits, os grandes escritores têm a sua obra divulgada nas livrarias físicas. E olha que curioso, os escritores que trabalham no nicho cultural a que pertence, eles não tinham tanto acesso à livraria física, mas com essa nova realidade virtual da pandemia, isso mudou. A gente costuma dizer que uma hora a tapioca vira, e virou. Virou justamente porque até as livrarias físicas, nesse último ano, tornou-se livraria digital. Com a migração das livrarias para os grandes shoppings, o que nós percebemos é que, fechando os shoppings, fecham também as livrarias. E aí essas livrarias se tornaram inacessíveis para o público leitor. Eles buscaram abrigo, então, justamente nas livrarias digitais. E na livraria digital, o que ajuda o pequeno escritor, o escritor iniciante, é exatamente aquela ferramenta de busca que está ali. Então, por exemplo, se eu sou mãe de um filho autista, meu filho gosta de ler, ele gosta de folhear livros, ele gosta de ver as ilustrações. Eu vou procurar na ferramenta de busca, assim, literatura para autistas, e vou achar uma relação de obras.
há um tempo atrás, na livraria física, isso não seria possível, porque essa obra, que atende a um nicho muito pequeno, não está disponível em exibição, não está disponível em vitrines. Eu precisaria consultar um funcionário ou mesmo procurar pessoalmente. Então, favoreceu a migração da livraria para o espaço virtual, favoreceu bastante esses escritores iniciantes, escritores que atendem a esse nicho. Então, eles publicavam e publicam ainda hoje através de sarau literário, através de blogs pessoais ou coletivos, que são chamados os blogs, né? Os blogs de internet, os espaços digitais que são formados em livrarias e sites e projetos com atendimento específico a um determinado nicho. Eu vou aqui, por exemplo, fazer um recorte de um projeto que eu gosto bastante, que é o projeto Oxi. Eles têm um portal que eu sugiro que vocês consultem, o portal Oxi, que é muito bom, traz espaço para contos, para crônicas de escritores baianos contemporâneos. E tem, inclusive, uma coisa muito interessante, que é a Biblioxi. A Biblioxi é uma biblioteca virtual de obras de autores baianos contemporâneos. Então, eles encontram esses novos escritores, esses escritores que são nativos digitais, esses escritores dessas últimas décadas que estão publicando pela primeira vez no século XXI, eles encontram espaços para dar visibilidade à sua obra. Isso é muito curioso, porque eles vão usar os seus perfis no Instagram, e a partir do Instagram, do Facebook, do canal do YouTube, eles vão divulgar a sua obra. Um dos mais conhecidos na Bahia é exatamente o Alê Barbosa. O Alê é um jovem compositor, músico, produtor musical e escritor baiano. Esse Alê cultural se tornou bastante conhecido há um tempo atrás, justamente por pequenas obras, pequenos poemas que ele foi postando em seu perfil e foram compartilhados por 300 mil pessoas. Vou só citar um exemplo que eu separei aqui. Isso está no livro dele, mas ele tem outros livros, como, por exemplo, Quando Você For Sua. Esse autor, o Alê Barbosa, escreve sobre o universo do feminino, então atinge muito facilmente ao público leitor feminino, e ele tem algumas obras que são importantes a gente divulgar por causa da qualidade delas, e é impressionante. Ele escreveu: queriam que ela fosse do lar, mas ela era do ler. Com essa liberdade, ela era de onde quisesse ser. Então, Alê Barbosa fez esse texto, elaborou esse texto, divulgou no seu perfil e a partir daí foi compartilhado por muitas pessoas. É sempre interessante a gente imaginar que o leitor ele tem 3 ou 5 livros físicos em casa. Ele frequenta 3 ou 5 lançamentos de obras físicas por ano, ou frequentava antes da pandemia. Mas o fato é que ele está 10, 12 horas por dia com um celular na mão. Então é exatamente onde estão os leitores. Os leitores estão nesse universo digital. E isso os jovens escritores foram percebendo e usando também esse espaço digital para dialogar, para divulgar, para consumir obras de outros escritores. Eu citei o Alê Barbosa, que é um escritor de Salvador. Eu posso citar alguns de Jequié que são mais próximos. Vou dar apenas alguns exemplos. Claro que não dá para citar todo mundo, me desculpe por isso, mas vou citar alguns. Florencio Neto, por exemplo, publicou recentemente um livro no formato e-book. Florencio Neto é um jovem escritor jequiense. Jéssica Oliveira, Roberta Mota frequentam esses espaços digitais, tem um perfil bastante interessante no Instagram, elas duas. A Jéssica usa o seu espaço no Instagram para divulgar suas obras, comercializa os seus livros, mostra suas publicações, suas poesias, desenvolve projeto social de extrema importância e ela divulga no seu Instagram. E Roberta Mota, além disso, faz também a divulgação da sua obra de arte, o que é uma coisa muito interessante.
de se perceber que esses escritores também fazem vídeo cantando, também fazem vídeo mostrando o seu artesanato, mostrando o seu produto além da literatura. São jovens escritores que buscam múltiplas expressões para a sua arte. Então, Florencio canta, Roberta Mota pinta, Jéssica também desenvolve atividades com fotografia, divulgando as personagens da sua comunidade, do seu território cultural. Então é muito interessante você ver esses jovens escritores se mobilizando no espaço da internet e enriquecendo a literatura baiana contemporânea com obras tão significativas, com obras tão importantes. Destaco ainda alguns de Jequié que já migraram do espaço digital para o espaço físico. Quer isso dizer que eles começaram a publicar pela internet e depois foram reconhecidos pelas grandes editoras e começaram a publicar também livros físicos. É o caso de Aurélio Neri, Rayana Soares, Raine Gomes e outros, Cristiano Conceição e outros escritores de Jequié que passaram desse universo digital e já atendem aos dois públicos. Atendem ao público digital, mantendo a divulgação de sua obra no espaço virtual, mas também já comercializam sua obra física. Isso é importante dizer, é muito importante destacar que nenhum deles tem interesse de permanecer apenas virtual. Eles sonham ter um livro físico publicado. A maioria deles quer fazer um lançamento do seu livro com a presença dos amigos e dos familiares, mas nem sempre eles têm acesso à editora. E quando tem, os preços são exorbitantes, que a maioria deles são jovens profissionais, são professores e não têm poder aquisitivo para financiar a própria edição de obra em torno de 8, 10 mil reais. Então, é exatamente através desse processo de atividade digital que eles chamam a atenção das editoras e participando de antologias ou mesmo publicando individualmente, conseguem finalmente ter a sua obra tornada física, né? Ter um livro físico. Tem um outro escritor que eu quero destacar, também da região de Jequié, embora agora esteja morando e trabalhando em Amargosa, que é André Galvão. André Galvão é um dos exemplos que eu posso citar de jovens escritores baianos que começam a produzir obras e lançá-las, inclusive pela internet. Ele divulga, lança, comercializa suas obras pela internet. Então, essa nova geração, de fato, encontrou apoio na internet para ser visível aos seus leitores. E o mais curioso que existe é o fato deles perceberem esse protagonismo digital, porque eles mesmos são responsáveis, na maioria das vezes, pelos seus perfis. Eles alimentam o seu perfil, às vezes diariamente, 2, 3 vezes por dia, com fotos, por exemplo, fotos que inspiram um poema, uma música que ouviram e sugeriram uma personagem numa obra. Então, o próprio escritor assume esse protagonismo digital, assume essa responsabilidade de movimentar o seu perfil e de interagir com o seu leitor, porque isso é que é o mais interessante. O fato de você publicar um livro não significa que você terá leitores, sobretudo não significa que seus leitores vão interagir e serão leitores críticos. Mas pela internet, quando você posta um poema, a reação é imediata. Você tem aqueles comentários que vão te incentivar ou vão te fazer refletir sobre o que você escreveu. E é muito curioso que, além do livro que eles sonham publicar fisicamente, eles também podem construir um tipo de narrativa contemporânea a partir da sua atividade na internet que vai incorporar essas outras manifestações artísticas. Eles fazem vídeos lendo a própria obra, eles compartilham capas para que o próprio leitor vote em qual capa ele quer ver publicado. Então, mais tarde, quando o leitor vai adquirir essa obra, ele vai perceber que a capa em que ele votou foi a escolhida. Então, estabelece uma relação de pertencimento, uma rede
de colaboração. A mesma coisa em relação à cor da capa, ao título do livro. Isso tudo é discutido com o leitor-seguidor e esse vínculo entre o sujeito escritor e os seus leitores se torna extremamente viável nesse espaço da internet. O discurso que é autoral, individual do escritor, acaba sendo reconhecido pelos seus leitores, acaba sendo assimilado e muitas vezes compartilhado e divulgado. Então, o próprio leitor, antes mesmo de adquirir a obra física, já dá notoriedade ao escritor, que ele segue, que ele acompanha. Então, é muito interessante como eles usam o espaço da internet para interagirem com seus leitores, para dar dicas de escrita, né, de como escrever um poema, de como fazer a escolha de uma personagem. Então, tudo isso se percebe nos perfis. Se você for acompanhando com calma, você vai percebendo. Então, é como se o leitor interagisse com o escritor de uma forma a tornar a obra coletiva, uma obra que fosse cooperativa, que fosse construída em conjunto. E aí se pode questionar a questão da autoria, né? Afinal de contas, se é escrito junto, como é que vai se saber se a autoria é do escritor ou dos seus seguidores, dos colaboradores? É preciso dizer que muitos escritores colocam nos seus prefácios esse esclarecimento. Embora recebam essa interação, é justamente um trabalho autoral, porque é ele quem decide no final exatamente o que entra e o que não entra no livro, o que entra e o que não entra no poema, no conto ou na crônica. É preciso esclarecer isso. Então, se a livraria, nesse último ano de pandemia, por exemplo, tem se tornado digital, cada vez mais a literatura baiana contemporânea tem se apoiado nesse recurso. E há também uma questão econômica que eu já mencionei, mas que é importante retomar, que, sabe, às vezes é um diferencial. O espaço virtual colabora muito com o escritor de baixa renda, porque favorece o lançamento gratuito pela internet. E se ele for fazer um lançamento num espaço físico, ele vai ter que pagar o aluguel daquele espaço, vai ter que pagar um coquetel, vai ter que pagar uma série de coisas que acaba dificultando a vida do escritor, impossibilitando mesmo o lançamento físico. Então, o espaço virtual favorece exatamente para que o escritor ganhe essa notoriedade, ganhe esse espaço nas suas mídias digitais, tornando a sua obra mais conhecida a custo zero. Basta ter um perfil no Instagram, basta ter um canal no YouTube, basta interagir com o seu público. Tem uma coisa que a gente deve considerar quando falamos dessa novíssima geração da literatura baiana contemporânea, a geração do século XXI, dessas duas últimas décadas. É que a literatura do século XX ela era menos voltada para a interação do escritor com o leitor. No século XX, o leitor lia a obra e respondia, às vezes, através de e-mails ou cartas que não tinham a velocidade que tem um comentário num perfil. Já na literatura do século XXI, é importante a gente pensar que existe uma colaboração imediata na construção desses textos através do que a gente chama de groupware, que são softwares de internet que facilitam o trabalho coletivo. Nós temos, por exemplo, um dos mais populares, que é o Google Drive, que é usado inclusive na UESP, e nesse Drive você pode colocar seus contos, crônicas, poemas, até romances, e compartilhar com seus leitores através de um simples link, através de um envio de texto em PDF. Então isso facilita muito, mas facilita bastante mesmo a vida desse escritor que quer se tornar lido, que quer interação com o seu público. Então, não apenas ele quer vender livros, comercializar sua obra, mas quer também saber do seu leitor o que o leitor percebeu, o que o leitor gostou, aprovou ou não aprovou da sua obra. Então, essa colaboração mútua existe através de alguns softwares que permite a edição dos textos. Então, o leitor lê, marca o que ele gostou, o que não gostou, sublinha, faz perguntas e o leitor vai interagindo, vai respondendo.
né? E ao mesmo tempo que o leitor vai escrevendo nesse recurso editável, que é o Google Drive, o escritor vai respondendo imediatamente também. Então, é uma velocidade que favorece essa socialização de ideias, essa interação, essa rede de filiação por temáticas, porque é isso que é importante dizer. Você segue o escritor que tem uma mesma temática que você. Você acompanha os textos porque você se identifica com a maneira como escreve o Ale Barbosa, ou como escreve o Valdec, ou o Dominguinhos, ou qualquer outro escritor. Certo? Então você tem, por exemplo, escritores que não são nascidos digitais, que não começaram a publicar agora, já publicavam no século passado, que é o caso de Antônio Torres, de Cajazeira Ramos, mas que mantêm perfis ativos na internet e publicam fragmentos dos seus poemas, ou às vezes poemas inteiros, no seu perfil de mídia social. Antônio Brasileiro, também um escritor baiano, ele vai colocar as suas gravuras, as suas ilustrações, as suas pinturas, paralelo aos seus poemas, nas suas mídias digitais. Então é importante perceber o quanto esse acesso é facilitado pela internet. Já não depende mais do leitor do interior de uma cidade pequena adquirir uma obra que pode custar 30, 20 reais e começar a leitura. Ele não depende desse tempo e desse dinheiro, ele não necessita tanto assim. Ele, seguindo o escritor, ele vai perceber quando o escritor posta um poema e aí interage com esse poema imediatamente a custo zero e sem que isso leve o tempo de aguardar a impressão do poema por uma gráfica, por uma editora. Então, se a gente for pensar o que caracteriza essa novíssima literatura baiana, essa literatura baiana contemporânea, me parece, né, basicamente, que é essa nova maneira de tornar pública a obra. Essa maneira usando uma metodologia, usando as ferramentas da internet, usando a tecnologia e vendo na tecnologia uma maneira de acessar todo esse conteúdo, de facilitar a troca e compartilhar a sua própria obra. Então, para mim, uma das características é essa, né? A divulgação da obra através dos recursos da internet, a divulgação utilizando as ferramentas e os recursos imediatos que a internet te favorece, certo? Que a internet te oferece. Um escritor que domina, assim, pouquíssimo internet, só consegue mesmo manipular o seu perfil no Facebook e no Instagram, já consegue um grande número de leitores, um grande número de interações. É disso que nós estamos falando. Eu acho que é importante a gente saber que as pessoas estão lendo e estão comentando essas obras que são postadas. E esses comentários é que revitalizam essa literatura baiana e a torna tão pertinente, tão próxima do seu público leitor. Uma outra característica que eu acho que é relevante destacar aqui é a questão do grupo temático. Ou seja, o fato de que a literatura baiana contemporânea ela tem uma preocupação de acolher esses grupos temáticos que antes seriam excluídos das grandes publicações pelas editoras. Então, alguns temas, como por exemplo, o que eu tinha mencionado antes, da mãe que procura um texto para um filho autista, ou de um livro que seja para um aluno surdo, para um filho surdo, isso não seria tão acessível se não fosse dessa forma. Então, além da questão de distribuir mais facilmente a obra, na internet o jovem escritor baiano consegue, a jovem escritora baiana consegue filiar sua obra a um nicho, filiar sua obra a um grupo social para o que ou para quem ela escreve. Isso é muito importante. É uma ideia interessante saber que a cybercultura tem essa cauda longa, entende? Então, ao invés de ser basicamente uma ascendência em hits dos mais vendidos, dos best-sellers, tem aqueles nichos de escritas que são produzidas para um público leitor específico e se descobriu que esse público leitor, na verdade, não é tão específico assim.
Então, o que se considerava nicho no século passado, como por exemplo a literatura gay, hoje em dia se sabe que ela deixou de ser nicho para que seja uma literatura consumida, valorizada, respeitada por causa da sua qualidade de textos. Então, é interessante a gente imaginar, a partir dessa visão de Chris Anderson, né, do seu artigo publicado em 2004 sobre cauda longa, essa teoria sobre a cauda longa, e mais tarde ele publicou um livro em 2006 também sobre isso. É curioso a gente imaginar como um escritor que escreve um determinado assunto que pode parecer tão particular, consegue agradar um público cada vez maior. Então, são problemas da sociedade, temas como, basicamente, temas voltados para a sua realidade, a crítica social local. Então, é muito importante que a gente perceba que esses jovens escritores falam sobre isso. Então, eles vão escrever sobre uma construção de uma ponte no interior, mas não pensando na representação da construção de uma ponte, no sentido em que há uma universalização dessa temática. Ao contrário, eles estão falando daquela ponte construída na sua comunidade. E isso é que faz com que o leitor daquela comunidade se sinta conectado ao que lê, se sinta pertencente ao que lê. Então, na história desses nichos que a gente vai vendo, o que nós temos é uma espécie de grafia de identidade, escrita, que conecta a minha identidade com a sua. Então, se o escritor está falando sobre mulheres negras, eu, sendo uma mulher negra, vou me sentir interessada a perceber qual é a sua opinião, qual é a sua vivência, qual é a sua experiência sobre esse tema. A mesma coisa acontece com uma pessoa que é portadora de uma necessidade especial, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, por exemplo. Se eu tenho essa dificuldade de locomoção, se eu sou cadeirante, eu vou procurar uma literatura que tem uma personagem cadeirante. E essa literatura existe esse nicho e é muito comercializado. Porque hoje em dia eu não preciso mais ir até uma livraria. Eu posso, na ferramenta de busca da livraria virtual, colocar lá romance com personagem cadeirante. E eu vou achar uma lista. E dessa lista eu vou selecionando o que me interessa. Isso são exatamente produções que se associam a essa grafia da identidade. O fato de que a escrita visa uma empatia muito forte do leitor com o autor que produziu aquela obra. Então, é muito interessante a gente imaginar que, desde sempre, a palavra técnica significa esses saberes práticos. Então, desde a origem grega, a palavra técnica vai significar um grupo de instrumentos, ferramentas, recursos que você usa para, dominando esses instrumentos, saber mobilizá-los a seu favor. Então, são conhecimentos, são saberes práticos. E os escritores contemporâneos dominam essas técnicas para fazer uso delas no diálogo com o seu leitor através dos seus textos. Então, são tempos de escrita muito veloz, de escrita de alta qualidade e que tornam a internet um espaço privilegiado de comunicação. Então, é importante a gente pensar que a literatura baiana tem escritores que sabem e praticam essa comunicação através de suas mídias digitais. Eu já citei alguns deles, posso ir citando outros que são também muito importantes nesse contexto. Eu citei o Ale Barbosa, o Florencio Neto, a Roberta Mota, a Jéssica Oliveira, a Rayana Soares, a Raine, e existem outros tantos dentro desse universo. Vou citar mais dois, que foram dois ex-alunos que produzem literatura de qualidade, Michael Lopes e Douglas Andrade. Eles escrevem sua poesia e contos e crônicas e desenham, ilustram a própria obra e divulgam através da internet, dos seus perfis e também através de livros artesanais. Eles já não aguardam uma grande editora, eles produzem cópias desses livros para comercializar em eventos culturais na internet.
em eventos culturais em Jequié. Então, é muito interessante saber que eles não estão preocupados que uma editora vá finalmente reconhecer o valor deles se e quando resolver publicar as suas obras. Enquanto aguardam esse processo, eles mesmos fazem. E isso faz com que a literatura seja tão viva, tão rica, tão criativa e tão diferente de um dia para o outro, tão diversa. A literatura baiana contemporânea, na minha opinião, esse é um conceito pessoal, mas na minha opinião, ela vai entrelaçar a cultura, a crítica social, a leitura de mundo numa escrita não linear. Uma escrita que, ao contrário dos séculos anteriores, ela não é sequencial, ela é não linear e é produzida em circuitos informacionais navegáveis, ou seja, em circuitos de internet, em espaços de internet, que é um espaço fechado em si mesmo e aberto para o mundo, e que são navegáveis inclusive para pessoas de outros países. Não podemos esquecer um fato muito importante, que a internet automaticamente traduz o seu texto para o idioma do leitor do país dele. Então, se alguém entrar no meu perfil, ou no perfil de qualquer escritor, e clicar no poema, ele vai ter a tradução imediata. E isso, lamentavelmente, com um livro físico, é impossível. Porque se você tiver uma edição bilíngue, como, por exemplo, uma edição clássica, vou citar As Flores do Mal, do Charles Baudelaire, é uma edição bilíngue, tem de um lado português, de outro lado francês, por exemplo, ou sonetos de Shakespeare, de um lado inglês, de outro lado o português. Ainda assim, é demorada essa impressão, é cara, é complicada e pode não atender o leitor, porque ele pode não ser falante daquela língua. Se um falante da língua castelhana quer ler Shakespeare, ele vai ter a opção de ler inglês e português, então ele vai precisar comprar necessariamente um livro em inglês e castelhano. Isso vai dificultar mais ainda. Já na internet, ele clicando no poema em inglês, ele tem múltiplas possibilidades de tradução. Então, de fato, a internet socializa, divulga, amplia muito mais. E um fator importante que eu queria destacar, se vocês me permitem, é exatamente essa conexão de um escritor para o outro. Se eu estou lendo um texto de um escritor Alê Barbosa e vejo que uma outra pessoa comentou, como por exemplo Florencio Neto, eu vou seguir o Florencio Neto porque ele segue o Alê Barbosa. E assim eu vou ampliando o meu número de pessoas, vou ampliando o meu território cultural, vou ampliando o número de pessoas que eu sigo de acordo com o que eu reconheço como interesse. É uma experiência que a gente pode dizer que é personalizada, ou seja, eu sigo, eu acompanho, eu leio aquele escritor e outros que fazem obras semelhantes a ele no que diz respeito à temática. É o que em internet a gente pode chamar de hipertexto, ou seja, eu estou lendo um texto e segundos depois eu posso passar para um outro texto que tem a mesma temática. Então, o meu interesse é atendido, a minha experiência é personalizada, porque eu vou buscando obras que têm uma temática semelhante. Quanto à qualidade do que esses livros possuem, do que esses escritores possuem, do que esses textos têm, eu sugiro que vocês mesmos leem para que possam tirar suas próprias conclusões em relação à qualidade dos textos publicados na internet. Existem alguns muito bons e existem alguns muito ruins. A mesma coisa acontece em relação ao livro físico. Você encontra livros físicos muito bons e livros físicos também muito ruins. Essa exposição à obra, o consumo da obra, a leitura da obra é que vai te dar essa certeza ou não. Pedindo licença aos autores que eu citei e aos tantos outros escritores baianos maravilhosos que eu conheço, hoje eu escolhi para citar para vocês esta obra. Essa obra se chama A Lira de Pindobaçu. O escritor é Eronaldo Ramos. Pindobaçu é uma cidade baiana com cerca de 20 mil habitantes. E veja que Eronaldo, um escritor que eu conheci pessoalmente há alguns anos atrás, saiu de Pindobaçu, a cidade de 20 mil habitantes,
para cair aqui na festa internacional que é a Feliz Que É, então, de Pindobaçu para a Feliz Que É. Eu separei para ler para vocês uma obra chamada Apenas, do Eronaldo Ramos. Apenas um toque para poder sonhar. Apenas um beijo para poder levitar. Naquele momento culmina a nostalgia, reflete o sentimento, numa efêmera alegria. Apenas um choque para poder me afetar. Apenas um desejo para poder me realizar. Um céu, um firmamento, presente a gracia. Reflete nobre intento em suscitar poesia. Um toque, um desejo, um beijo, um sonhar. Um choque, um momento, um intento, um amar. Apenas, poema publicado por Eronaldo Ramos na obra A Lira de Pindobaçu. É importante que no encontro com essas obras haja uma interação do leitor com o autor, mas, sobretudo, uma experimentação, uma vivência, uma interação que permita o leitor interagir com o escritor. Eronaldo Ramos tem perfil nas mídias sociais e é extremamente acessível. Esses outros que eu citei também têm. E caso vocês queiram, eu posso passar para vocês o contato, o perfil deles nas mídias que eu conheço. Vale a pena interagir com essa produção, vale a pena conhecer esses escritores, porque são escritores que têm uma vivência da cultura baiana, um registro através da literatura baiana extremamente rica da contemporaneidade, do momento que estamos vivendo, da realidade virtual durante a pandemia, as angústias, as ansiedades, as incertezas. Muito importante conhecer a produção baiana contemporânea através da obra desses nativos digitais. Aqui eu peço permissão a Dominguinhos, curador da Feliz Que É, professor, escritor e jornalista, para fazer um agradecimento a todos esses jovens escritores, meus ex-alunos, meus exemplos a serem seguidos, na maioria das vezes, grandes escritores que me deram a oportunidade de continuar conhecendo a literatura, me atualizando e interagindo com eles de uma forma extremamente criativa. A sensibilidade dos jovens escritores baianos deve ser destacada, o talento, a qualidade da obra deles deve ser mencionada num evento que tem a abertura que a Feliz Que É tem. A Feliz Que É sempre foi, desde a sua primeira edição, que eu tive o prazer de conhecer através de Dominguinhos, desde sempre a Feliz Que É esse espaço de reconhecimento da produção literária baiana. Então, eu agradeço muitíssimo a oportunidade, espero interagir com vocês através dos comentários. Boa noite.